Nós estamos iniciando o nosso Papo de Fusca, nosso programa piloto, o nosso carona aqui, pastor Raulison Rangel, da Igreja Batista do Bacaxeri, lá em Curitiba, estado do Paraná, que veio ministrar um curso aqui na base da Jocum, no Alcance Amazônia, aqui em Barcarena. Nós estamos voltando de Barcarena, indo em direção a Belém do Pará. E a ideia desse programa, desse projeto, é fazer sempre um bate-papo descontraído sobre temas da atualidade. E o primeiro tema que nós resolvemos eleger, até para ser o primeiro tema do programa, é o tema da cosmovisão bíblica. Então, eu queria iniciar primeiro falando do nosso carona aqui. O pastor Raulison Rangel é teólogo, pastor, já falei, da Igreja Batista do Bacaxeri, coach na área de gestão pública, tem vários coaches na área de política. De certa forma, ele tem trabalhado com esse tema da cosmovisão, inclusive ministrou um curso agora sobre política e governo à luz da Bíblia. Pastor Raulison Rangel, me diga uma coisa: qual a importância da discussão da cosmovisão hoje para a igreja contemporânea? A cosmovisão que a gente estuda, cosmovisão, Eduardo, ela é a maneira como você interpreta a realidade. Qual é a visão que você tem do mundo? Como você enxerga a realidade? O que aquilo significa para você quando você olha? E é como se fosse uma lente, um óculos que você coloca, e através dessa lente, que você não nota que tem, você enxerga o mundo, você interpreta o mundo. Então, se a minha lente fosse azul, eu veria as coisas azuis. Se fosse verde, eu veria as coisas verdes. Se a minha cosmovisão ela é humanista, eu vejo as coisas de um jeito humanista. Se a minha cosmovisão é animista, eu vejo as coisas de um jeito animista. E se ela é judaico-cristã ou cristã, eu vejo as coisas do ponto de vista bíblico, do ponto de vista cristão. Então, qual é a relevância disso para a gente hoje? No mundo que a gente vive, que está com uma moralidade totalmente relativa, que tem um comportamento individualista, que tem posturas filosóficas muito voltadas para a defesa da autonomia do homem, em que ele define o que é certo e o que é errado, o que ele quer e o que ele deseja é o que vale a pena. A gente precisa recuperar aquilo que a palavra de Deus ensina sobre o que é o mundo e como a gente pode viver em sociedade. Então, a cosmovisão bíblica, ou que a gente chama judaico-cristã, a gente vai chamar aqui só de bíblica, ela tem como propósito resgatar a filosofia bíblica, a filosofia cristã de interpretar o mundo. Não é religião, Eduardo. A gente não está falando de religião, a gente está falando de uma construção mental. Assim como tem a construção mental do iluminismo, do humanismo, do materialismo, do animismo, há uma construção mental do cristianismo. Então a gente quer resgatar essa construção mental para interpretar a sociedade e, quem sabe, ajudar a sociedade a interpretar melhor os seus fatos, as suas situações. Dentro daquilo que nós conversamos ao longo dessa semana, no curso que o senhor ministra na Jocum, alguns temas despertaram muito interesse. Eu vou, de certa forma, tocar em alguns deles, estou falando de perguntas, mas eu acho que o começo é a própria interpretação do reino de Deus. Esse é o reino. E eu acho que o senhor poderia falar um pouco dessa visão que nós temos construído, discutido sobre o reino de Deus. Rapaz, o reino de Deus é a mensagem central do Evangelho de Jesus. Você já reparou que Jesus não pregava outra coisa? Ele só pregava o Evangelho do reino? Verdade. Quando Jesus mandou os seus apóstolos pregarem, ele disse assim: vão e preguem o Evangelho do reino. O Evangelho do reino, ele é muito mais amplo do que o Evangelho da salvação que a gente prega. O Evangelho da salvação é a entrada para o reino. E o que é o reino de Deus? Rapaz, o reino de Deus, o apóstolo Paulo define dizendo que ele não é comida nem bebida. Ele primeiro diz o que não é. E depois ele diz: o reino de Deus é justiça, paz e alegria no Espírito. Em outro texto, em 1 Coríntios, esse que eu citei agora é Romanos 14, versículo 17. Em 1 Coríntios ele diz assim, que o reino de Deus, ele não é intelecto arrazoado, o reino de Deus é poder, é a manifestação do poder de Deus. Então o que seria o reino de Deus? O reino de Deus é o lugar onde o Senhor reina
onde a vontade dele é feita e onde as relações são de justiça, produzem paz e alegria profunda no ser humano. E tudo isso é potencializado pelo poder de Deus que está em cada um de nós. Então, quando a gente fala do reino de Deus e fala da cosmovisão cristã, é a cosmovisão do cristã que pode gerar e busca gerar o reino de Deus. Há uma curiosidade, durante 20 anos eu vivi uma crise existencial. Nós normalmente somos treinados nas igrejas cristãs a entender que servir a Deus é mediante um ministério pastoral. E durante muito tempo eu não entendi o verdadeiro conceito de vocação. Ao mesmo tempo, é importante destacar que existem áreas de influência na sociedade que o cristão pode servir ao reino sem necessariamente ter um ministério pastoral. Como é que o senhor entende essa questão da vocação e das áreas de influência na sociedade? Interessante, porque sempre que eu pergunto para as pessoas qual é o seu ministério, elas sempre vão, a maioria das pessoas, obviamente, que talvez ainda não tenham compreendido essa questão da cosmovisão bíblica e do reino de Deus, elas vão responder que o ministério delas é alguma atividade que elas desempenham na igreja. Alguma atividade. Então, tem gente que tem, o meu ministério é o do estacionamento, ou o meu ministério é o de recepção, ou o meu ministério é do louvor, ou o meu ministério é isso aqui. Eu não estou dizendo que nada disso, que alguma coisa dessas deixa de ser um ministério, porque ministrar ou ministério é serviço. Então você está servindo, de fato. Só que ministério não é só o que você faz na igreja. Ministério é o que você faz. É o seu chamado, né? Claro, você tem uma vocação. A vocação, o vocare, é quando Deus te vocaciona, quando Deus te chama, quando Deus fala com você. Ele vocaliza alguma coisa e te dá uma comissão. Então, aonde que você vivencia isso? É só na igreja? Não. Por que não? Porque você é vocacionado, é chamado para servir o reino de Deus. E o reino é maior do que a igreja. A igreja é uma parte do reino. O reino é maior do que a igreja. O reino de Deus vai envolver as artes, a política, a economia, a educação, a ciência e a tecnologia, a família, ou seja, a comunicação, o entretenimento, todas essas áreas fazem parte do desejo do Senhor de governar sobre elas e do Senhor reinar sobre elas. Então, quando eu estou exercendo o meu trabalho, que muita gente chamaria de secular, na verdade, eu não estou dividindo uma coisa da outra, o que é secular e o que é espiritual, porque esse meu trabalho é também espiritual, é algo que eu faço para servir ao meu rei, e por isso eu faço bem feito, eu faço do jeito certo, eu faço com honestidade, eu faço com integridade, eu faço com excelência. Por quê? Só porque o chefe vai ver? Não. O apóstolo Pedro e o apóstolo Paulo diz, façam como ao Senhor. Então a gente tem que servir como se estivesse servindo ao Senhor, fazendo as coisas como se estivesse fazendo ao Senhor, porque estamos sendo vocacionados por Ele para fazer esse serviço, esse trabalho que a gente está fazendo. Quer dizer, o médico, no exercício da sua profissão, ele tem um ministério, o advogado tem um ministério, o engenheiro tem um ministério. Agora nós discutimos um conceito nas nossas aulas, que para mim também foi um conceito novo para mim. O conceito de eclésia, ou seja, Ek-Kalel, ou seja, chamados para fora. E nós somos doutrinados nas igrejas cristãs sempre a irmos pescar fora para trazer para dentro da igreja, para exercer um ministério dentro da igreja. E a igreja é muito mais do que isso. Existe um conceito que para mim ficou muito claro na manhã de hoje, que Jesus foi um revolucionário e nós não percebemos que Jesus trouxe um projeto político para a sociedade. Muitas vezes a gente acha que Jesus veio discutir apenas questões do cunho espiritual. Não! Jesus deixou uma proposta de sociedade e essa proposta de sociedade é extremamente revolucionária e inovadora, não é isso? Isso mesmo. Você foi um bom aluno hoje. A resposta de Jesus, aliás, a proposta de Jesus é uma resposta ao anseio do ser humano. Quando o Senhor Jesus diz, vinde a mim cansados e oprimidos e eu vos aliviarei, vamos entender em que ambiente Jesus estava.
era um ambiente de opressão pelos romanos, é um ambiente de legalismo pelos judeus e os fariseus, etc. Eram conflitos profundos dentro da sociedade. E Jesus vem com uma proposta que não é encontrada só no Evangelho. Ele mesmo diz: eu não vim abolir a lei, eu vim cumprir a lei. E nessa proposta de Jesus de cumprir a lei, ele traz lá do Antigo Testamento qual é a ideia de Deus para a construção da sociedade. E aí que ele dá à igreja uma grande responsabilidade. A responsabilidade de discipular nações, quer dizer, de instruir as nações nesta perspectiva divina, bíblica, cristã, de transformação, de mudança de postura. Os homens, ao longo de toda a história, tentaram governar-se, tentaram encontrar soluções, mas Deus vem com a proposta dele. A proposta dele, através da palavra dele, é de gerar um mundo que tenha mais justiça, mais paz, mais alegria, mais prosperidade, felicidade. E nós estamos aqui como igreja, como eclésia, para isso. Então a gente é chamado por Deus para fora da nossa sociedade, para que possamos criar, inspirados pelo Senhor, respostas bíblicas que respondam, que contemplem as necessidades que as pessoas têm. Então, qual é a resposta bíblica para a miséria? Qual é a resposta bíblica para a pobreza? Qual é a resposta bíblica para a ignorância ou para a falta de educação? Qual é a resposta bíblica para a injustiça social ou para a injustiça de uma maneira geral? Qual é a resposta bíblica para, superlotação de penitenciárias? Qual é a resposta bíblica para a corrupção? Qual é a resposta bíblica para a educação? O que o Senhor de fato quer? Ele vem com eu chamo de uma terceira via, né? Uma terceira via, que não é nem de esquerda nem de direita, é uma resposta do alto, né? Quando me perguntam: Raulison, você que trabalha com política, você é de esquerda ou é de direita? Eu normalmente digo assim: eu não sou nem de esquerda nem de direita, eu sou de Josué 1:7, que diz: você não se desvie nem para a esquerda nem para a direita de tudo aquilo que o meu servo Moisés te ordenar. Ou seja, daquilo que o servo Moisés ordenou é o que veio do alto, é o que Deus deu para ele, né? Então, eu não sou nem da esquerda nem de direita, eu sou do alto. As respostas que a palavra de Deus tem, elas não são de criação humana, elas são respostas divinas. Então elas não são de esquerda nem de direita, elas são do Senhor. E elas são as melhores respostas. E é impressionante como a Bíblia, né, ela tem uma proposta de Deus para a sociedade, inclusive no campo de governo. Por exemplo, eu estava vendo ao longo da disciplina, 1000 anos antes dos gregos falarem em democracia, já existia uma construção democrática de sociedade posta por Deus para a sociedade hebraica. Rapaz, para mim, essa é uma das descobertas que mais me encanta, me emociona, sabe? Quando eu ensino, vocês viram hoje, né? Como isso toca, eu fico emocionado, eu fico muito, assim, me mexe comigo, de dentro para fora, porque a gente aprende na escola e nas faculdades, a gente reforça o ensino da história aprendida numa escola normal, que a democracia é uma ideia grega, que a democracia surge lá com Solon, no começo da filosofia grega, e tem todo um desenvolvimento a partir daí. Eu jamais diria que os gregos copiaram isso da palavra de Deus, mas eu diria que a revelação natural do Senhor alcançou os gregos também. Eles tiveram uma perspectiva do que seria a democracia. Agora, através dos livros de Moisés, do Pentateuco, rapaz, estudando isso dentro de uma perspectiva governamental, o que eu descobri é que nós não temos um povo teocrático, mas nós temos uma república hebraica democrática.
O que o Senhor faz através da sua Bíblia, o que o Senhor confere ao povo de Israel através da Bíblia, através da lei de Moisés naquela época, né? Através da lei de Moisés, os recursos de governo que o Senhor coloca à disposição do povo são os recursos que a democracia hoje defende. E veja, a gente está falando de um povo que viveu 3.600 anos atrás. E 3.600 anos atrás, eles já estavam falando em conceitos, embora rudimentares, há que se ressaltar, mas eles já estavam falando em conceitos democráticos, e alguns dos quais a gente só veio recuperar de 200 anos para cá, com a Revolução Francesa e com a Revolução Americana. Então, você imagina, por exemplo, a gente falar 3.600 anos atrás de constitucionalismo. Constitucionalismo envolvendo especialmente dois pontos. Um, que a lei não é imposta, mas ela é outorgada e depois ela é homologada pelo próprio povo. Aliás, o primeiro plebiscito que existiu na face da terra, né? Você viu? Foi uma boa sua observação. Porque o povo de Deus estava lá desejoso de saber o que Deus havia falado com Moisés. Moisés vem e diz, olha, está aqui a lei. O que vocês acham? O povo diz, nós aprovamos. Ou seja, o povo responde aprovando a lei. Não foi imposta, né? Não foi imposta. Há uma homologação por parte do povo dessa lei. Dentro do constitucionalismo ainda, uma visão extremamente importante e que hoje para nós é um negócio assim, extremamente comum, ninguém nem discute isso, é que o líder, o governante, seja rei, seja o presidente, seja o primeiro-ministro, precisa obedecer à lei. Ou seja, a lei está acima do rei. Durante séculos e milênios, os governantes viviam com acima da lei, a lei, o rei acima da lei. Mas a Bíblia, 3.600 anos atrás, já diz que a lei tem que estar acima do rei. Alguns ainda acham até hoje que estão acima da lei, né? Ih, rapaz, mas a gente vai resolver com isso. Agora, a Lava Jato vai dar um jeito em alguns. Agora, por exemplo, o papel da mulher. É impressionante como o Antigo Testamento trabalha o papel da mulher, que só recentemente nós estamos colocando a mulher como protagonista na sociedade. Faz parte de todo esse desenvolvimento democrático que a lei do Senhor nos diz. Você lembra lá que tá isso relacionado com a eleição de representantes. Porque democracia, e a maioria dos seus ouvintes e dos seus espectadores deve saber disso, dos seus seguidores, que a democracia tem como uma das principais evidências que o povo é capaz e pode eleger os seus representantes. Então, quando o Senhor fala para Moisés, através de Jetro, né, escolha líderes sobre 10, sobre 100, sobre 10, sobre 50, sobre 100, sobre 1000, Moisés diz, gente, escolham essas pessoas. Deuteronômio capítulo 1, né? A gente viu isso. Ou seja, o povo foi chamado a participar. E havia alguns pré-requisitos para esse chamado. Sim, tinha que ser homens sábios, experientes, homens íntegros, capazes, né? Tá lá a lista. Eu não sei por que a gente não usa essa lista hoje para eleger nossos candidatos. Realmente moderno, né? E aí, essas pessoas iam ser eleitas por quem? Por Moisés? Não, pelo povo. O povo ia escolher essas pessoas. E tinha que ser de todas as tribos. Ou seja, representantes de todas as facções da sociedade. Isso é incrível. Quer dizer, não eram só os brancos, os negros, os índios, mas era todo mundo. Tinha um representante dos brancos, dos negros, dos índios, dos que vieram da tribo de Judá, dos que vieram da tribo de Levi. Todo mundo tinha um representante ali entre os representantes eleitos. Hoje seria como se nós tivéssemos aqui, cada tribo urbana, cada tribo da sociedade, seus representantes. E aí é aquilo que você falou, até mulheres poderiam participar e poderiam ser eleitas. E há exemplo na Bíblia, né? Como o exemplo de Débora. Débora era uma líder que se tornou juíza, escolhida por quem? O povo reconhecia. O texto da Bíblia diz que as pessoas iam até Débora, ou seja, eles escolheram Débora como sua juíza. Rapaz, é incrível que 3.600 anos atrás o Senhor já havia dado direito ao povo de escolher seus governantes e podia até escolher entre eles mulheres para governá-los. No Brasil, a mulher só teve direito a voto em 1932. Você imagina? 3.600 anos atrás o Senhor já estava dando direito a voto à mulher, direito a ser votada e a votar. É incrível. É impressionante como
essa discussão ela acaba caminhando para a questão do governo. Nós já falamos um pouco no nosso bate-papo aqui que o Senhor tem um projeto de governo para a sociedade. Esse projeto está muito claro nas escrituras sagradas, mas na igreja contemporânea essa relação entre política e a relação da igreja com a política é um assunto extremamente polêmico. Afinal de contas, o cristão deve se envolver com a política ou não? A gente está dentro de um Fusca, certo? Certo. Tá. Batendo um papo no Fusca. Se fosse você que estivesse segurando esse vídeo ou essa câmera, você poderia ser multado, certo? Com certeza. Então você está obedecendo a lei, você não está segurando a câmera. Tem política aí, não tem? Claro. Claro que tem. Claro. Tem uma lei. Quem fez a lei foram os representantes eleitos pela sociedade. A gente está numa estrada boa. Ela está meio tremendo, mas está uma estrada boa. É que o nosso papo está sendo tremendo, né? A gente está numa estrada boa. Estamos na P150. Quem fez essa estrada? O governo do estado do Pará. Tem política aí, não tem? Claro. Você está num Fusca. Esse último Fusca aqui foi feito pelo Itamar. É o 94 esse. 94, a última série de Fusca, né? Diziam que Itamar resolveu fazer o Fusca porque ele não sabia dirigir em Brasília, né? Mas ele está aqui, a gente está num Fusca. Teve política nisso? Teve. Naquela época foi importante para aumentar vendas, para colocar um carro popular nas mãos do povo, etc. Rapaz, a roupa que você veste tem política. Tudo tem política. A política envolve todas as liberdade religiosa, né? Tudo. Então, eu como cristão, além de ser cristão, sou cidadão. Se eu não me responsabilizo por tomar postura e me pronunciar, alguém vai fazer isso em meu lugar. Então, se eu como crente não falo aquilo que eu acho que está certo e aquilo que eu acho que é errado, alguém vai falar por mim. E normalmente quem vai falar por mim não tem a mesma moralidade que eu tenho, não tem a mesma visão que eu tenho, as mesmas crenças que eu tenho. Então vai defender outros padrões. A gente costuma dizer que quem não gosta de política corre o risco de ser governado por quem gosta. E aí, meu amigo? Aí a gente senta às vezes em rodinhas, às vezes até na igreja, vamos falar aqui a verdade, para criticar político, governador, prefeito, etc. Mas nós, como cristãos, estamos nos omitindo. A gente não está se envolvendo a ponto de dizer o que é certo e o que é errado. Ou quando se envolve de forma errada. É verdade. Aí o que está acontecendo no Brasil hoje? A gente está tendo uma infiltração de teorias, de ideias, de ideologias que são completamente contra a moral da palavra de Deus. Aí eu acho uma piada quando a gente como crente diz: é assim mesmo, o mundo está indo cada vez de mal a pior. Peraí, crente, você é responsável, pô. Se o mundo está indo de mal a pior, é porque você ficou sentado aí no banco de sua igreja sem fazer nada. Você é responsável por se levantar sua voz e dizer: peraí, eu não concordo com isso, eu quero mudar esse negócio, algo precisa ser transformado, eu não aceito com isso, não aceito isso. Nós somos 44 milhões de evangélicos nesse país, Eduardo. 2 milhões aqui no estado do Pará. Que isso? 2 milhões? A gente não tem poder para transformar as coisas? Se a gente se levanta para falar, essa ideologia de gênero vai ser expulsa do nosso estado, vai ser expulsa da educação. Se a gente levanta para falar, a gente reduz índices de mortalidade infantil, índices de aborto. O aborto não entra na nossa nação. Se a gente se levanta para falar, a gente vai diminuir índices de contaminação de doenças sexualmente transmissíveis. Se a gente se levanta para falar, a gente vai tirar mais gente da miséria. Rapaz, a igreja precisa voltar a falar, porque quando a igreja voltar a falar, o mundo vai voltar a ser transformado e a experimentar o que Jesus tem. Ao longo de uma das suas aulas, você colocou uma frase que eu achei fantástica. Você disse: a igreja não precisa colocar crentes na política. A igreja precisa colocar pessoas vocacionadas para a política. Ou seja, há um entendimento, pelo que eu entendi na sua colocação ali, que a política é um ministério que precisa ser exercitado por alguém vocacionado, selecionado, chamado por Deus para a política. É isso mesmo? Rapaz, a gente tem tanto crente na política que, assim,
Papo de fusca não fede nem cheira. E dá muita dó quando a gente vê um crente, um pastor envolvido em corrupção, em escândalo. Não me representa, não crê no mesmo Deus que eu, não teme o mesmo Deus que eu. Quando faz isso, que dá um trabalho danado. A gente já é perseguido, a gente já é criticado, as pessoas já zombam da gente. Aí vem um cara que ocupa uma posição de autoridade e ao invés dele se comportar dignamente, não. O cara ofende ao Senhor, o cara denigre a moralidade da palavra de Deus, o cara deixa a gente numa situação constrangedora. Não. Vamos pensar bem nisso. Vamos pensar o que é. Quem é que tem que ocupar esse lugar? Não é um crente qualquer. Não é um crente qualquer. Quem tem que ocupar? De um candidato cristão, não. Quem tem que ocupar essa posição? Primeiro, tem que ser alguém que sente um chamado de Deus para fazer isso. Porque estar lá dentro, e você é alguém que trabalha no serviço público, você sabe disso. Cara, é um ambiente de muita corrupção. Mas o mundo é assim. O mundo é assim. Onde a gente está é assim, é de corrupção. Mas esse ambiente é de pressão de corrupção. É uma panela de pressão para corrupção. Se esse cara não é vocacionado por Deus, chamado por Deus, e o Senhor disse para ele, olha cara, eu quero você lá, meu filho, eu quero você lá, defendendo valores, defendendo a verdade. Dando bom testemunho. Não é defendendo os evangélicos não, viu? É defendendo os valores do Senhor, a justiça, a liberdade, a vida, a propriedade. É isso que o cara deve estar lá fazendo. Então, não é para defender uma igreja, não é para dar tijolo para a igreja construir, não é para colocar telhado, não é para dar emprego, meu Deus do céu, dar emprego para pastor, para filho de pastor. Não vote nesse cara. Chuta que é laço, crente. Isso aí é instrumento do cão. Não faz um negócio desse. Não vote em alguém que promete para você essas coisas, porque tá errado, não tá certo isso. E aquele pastor que chega em véspera de campanha com promessa de cesta básica, dentadura, cadeira de roda, milheiro de tijolo, ele tá exercitando uma cosmovisão bíblica? Não, de jeito nenhum. Dentro da política é para o bem-estar de toda a nação, de todas as pessoas, de todos aqueles que são os cidadãos da nossa nação. Então você não pode barganhar nada com ninguém. Você está lá como representante da justiça, da lei, da verdade de Deus para o povo. Se você começa barganhando, se você vai lá conversar com alguém, seja, por exemplo, um político cristão, vai lá falar com o pastor. Pastor, eu preciso do seu apoio. O pastor diz, eu preciso que você me dê isso e aquilo. Irmão, se você é o político, ou se alguém é o político que está fazendo isso, diz para esse pastor, deixa para lá, não precisa do seu apoio não. O senhor fica com o seu rebanho aí. Deus que me vocacionou vai trazer os eleitores para mim. Porque os eleitores de um político cristão não são os cristãos, são os que confiam nele. Na sua firmeza de caráter, na sua integridade, na sua ética. Pronto. Porque ele não vai só governar ou legislar para crente, ele vai legislar para todo mundo. Então não são só os crentes que vão votar nele, mas todo mundo vai votar nele, sabendo da sua integridade, do seu caráter, etc. Então, veja só, como é que eu faço para votar? Como é que eu escolho meus candidatos? Eu uso a regra dos 3 Cs. Você já ouviu falar da regra dos 3 Cs? Não, qual é a regra dos 3 Cs? A regra dos 3 Cs. O primeiro C é o seguinte: eles são 3 peneiras. 3 peneiras. O primeiro C é caráter. Esse C do caráter é o seguinte: esse cara cumpre as palavras dele, esse cara é genuíno, é verdadeiro, esse cara paga as dívidas dele. Como é que ele administra os negócios dele? Como é que ele administra a família dele? Ele é um cara de integridade? Quando ele dá a palavra, ele cumpre? Ele é verdadeiro? Essa pessoa mente muito? Mentir pouco vale, né? É confiável? Mentir pouco vale? Não, nem pouco. Não, mente ou mente muito, ou mente, quer dizer, você vai olhar o cara, tem cara que fica evidente que o cara é um mentiroso. Não existe isso na política brasileira. Claro, não. Mentiroso. O cara que mente, rapaz, se ele mente uma vez, ele vai mentir sempre. Sempre. Então eu olho o caráter. Como é que é o caráter da pessoa? Esse caráter é digno de confiança? Pronto, essa é a primeira peneira. Passou na primeira peneira, vai para a segunda. Segunda peneira. A
segunda peneira é competência. Vamos falar a verdade? Para o cara ser advogado, ele tem que estudar 5 anos de direito, depois ele tem que passar na prova da OAB. Ele tem que ter uma experiência acadêmica e o conhecimento básico. Para o cara ser engenheiro e construir um edifício, ele tem que ter o quê? Ele tem que ter uma faculdade, ele tem que ter uma experiência, ele tem que ter algo que o respalde por trás. Ele tem que ser competente. Para o cara ser um médico e operar alguém, ele tem que ser competente na medicina. Ele tem que treinar. Ele ainda vai fazer ele vai fazer 5 anos ou 6 anos de medicina, dependendo do lugar. 2 anos de residência, especialização. Ou seja, para tudo na vida a gente exige que o cara esteja preparado, que ele seja competente. Ei, você vai operar seu coração com o cara. Aí você pergunta para ele assim: doutor, você já operou o coração? Ele disse: não, eu sou especialista em joelho. Tô fora, né? Não, peraí. Tá, aí você vai eleger alguém que vai governar você. Você vai eleger alguém que vai ocupar um cargo legislativo, executivo. E esse cara não entende a mínima de lei. Ele não entende o mínimo de governança. E nós somos muitas vezes seduzidos por programas de marketing eleitoral, né? Mas nós somos muito românticos também. Esperamos um salvador. Um salvador da pátria que veio lá do povão. Rapaz, é ótimo, todo mundo tem o direito. Só que eu acho que quem vem lá do povão deve se preparar bem para poder ser eleito e cumprir seu papel. Então eu preciso olhar, o cara é competente? Que obras ele já fez? Onde eu já vi com experiência, legado, como né? Administrador, ele administra direito? Como assim, o que ele entende de leis para poder chegar lá e me representar e defender os meus padrões? Então esse é o segundo C. Primeiro é caráter, o segundo é competência. E o terceiro é coerência, ou se você quiser explicar melhor, é a combinação comigo. É o C que faz o seguinte: esse cara combina o pensamento dele com o meu pensamento. Sinergia de ideia. A gente tem essa coerência de ideias. Ou seja, eu não aprovo o aborto. O meu candidato lá aprova. Então eu vou votar nesse cara? Eu não aprovo, por exemplo, a ideologia de gênero nas escolas. Aquele cara vai instituir isso. Eu vou votar nele? Eu não aprovo, por exemplo, um estado enorme que vire cabide de emprego e que tenha, como nós temos aqui, 25 mil cargos de funcionário público que só o presidente da República pode indicar. Ou, por exemplo, a gente não aprova esse toma lá da cá que está no Congresso. Pronto, aí eu vejo o cara fazendo isso e eu vou votar nele? Vai reeleger? Não, então eu não consigo entender isso. Eu preciso ser coerente. O que eu acredito precisa ser o que o meu candidato acredita. Porque se o que eu acredito não é o que o meu candidato acredita, então ele não é meu candidato, poxa. Ele não vai me representar. Eu tenho que ter alguém lá que represente as minhas ideias e não ideias de outras pessoas. Então são os 3 Cs. O caráter, a competência e a coerência, né? Que aí é o que combina comigo. Né? Bom, pastor, eu estou muito alegre com essa conversa aqui. Nós estamos suando aqui, calor danado vindo de Barcarena aqui, tá parada a estrada ali antes da ponte. Mas essa conversa está muito gostosa. Infelizmente a igreja pouco discute política. Hoje o Brasil vive uma crise civilizatória sem precedentes. Nós estamos percebendo uma grave crise econômica, 13 milhões e meio de brasileiros desempregados, uma ausência de uma perspectiva de um projeto de nação. De acordo com dados da Operação Lava Jato, lá do nosso procurador Dallagnol, cerca de 200 bilhões de reais são desviados todos os anos por corrupção. Isso daria para, sem dúvida nenhuma, se esse recurso fosse investido para mudar um pouco a cara desse país. E nós não percebemos isso no nosso dia a dia. Muitas vezes nos afastamos do processo político e achamos que política é para bandido, para pilantra, para safado. E ao mesmo tempo que nós fazemos isso, nós acabamos delegando para eles. Isso mesmo. Peraí, a Bíblia diz aí, só para a gente terminar, a Bíblia diz, não sei se já estão terminando, né? Não, vamos lá, a gente está conversando. A Bíblia diz que a autoridade política, ela é instituída por Deus. E diz que é instituída por Deus para o nosso bem. Romanos 13. Para o nosso bem,
porque ela é ministra de Deus. Peraí, se a autoridade política é ministra de Deus, é a mesma palavra que usa para diácono, a mesma palavra que usa para pastor. Nós somos ministros, é um ministério. Então, se ela é instituída por Deus e é um ministro do Senhor para o nosso bem, por que eu vou colocar um ímpio nesse lugar? Ou por que eu vou colocar uma pessoa sem caráter nesse lugar? O interessante é que esse conceito de autoridade não está ligado à pessoa, mas ao cargo. Isso, a gente vai conversar sobre isso depois, lá onde eu estiver nas igrejas amanhã e depois de amanhã. Não, amanhã, né? Amanhã de manhã e amanhã à noite. Amanhã de manhã na Igreja Batista Missionária da Amazônia e de noite na Igreja Assembleia de Deus do Canudos, pastor Rodrigo e pastor Felipe. Não faz um spoiler aqui não, né? Mas enfim, pastor, eu gostaria de mandar mais alguma mensagem aí para os nossos ouvintes, telespectadores aí desse programa Papo de Fusca. Nosso primeiro programa, que honra. O piloto, né? Programa piloto. Bom, o meu recado, e aí eu vou olhar aqui para a câmera, né? Olhando para a câmera, porque aí eu vou falar com você diretamente, né? Qual que é a questão importante que a gente deve levar em consideração aqui? Primeiro, o nosso silêncio faz com que pessoas, às vezes iníquas, com más intenções, falem em nosso lugar. Nós que sabemos o que é bom como cristãos, precisamos nos pronunciar, precisamos nos expressar. Então você como cristão e eu como cristão, temos uma responsabilidade com o mundo de falar o que é certo, de falar o que é a verdade. Por isso não podemos deixar de expressar a verdade através desse meio político, através dessa área política. Nós temos que falar, e a gente fala primeiramente através do nosso voto, depois através das nossas próprias manifestações populares e também através da nossa própria vida dedicada ao Senhor para ocupar uma função pública. A gente fala também dessa maneira. Então, como cristãos, precisamos entender o nosso lugar de transformadores, ocupando esses lugares públicos e repartindo com os nossos concidadãos, com os nossos compatriotas, a bondade de Deus, a verdade de Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus, a paz de Deus, exercendo e executando trabalhos como servidores públicos, seja eleito, comissionado ou concursado, da melhor maneira possível. Ou seja, o convite do Senhor para a gente é que a gente ocupe essas funções falando e representando a Ele como ministros do Senhor para o bem da nossa sociedade. Eu convido você a pensar mais sobre esse assunto, a não se omitir, porque sendo 44 milhões de cristãos convertidos ao Senhor Jesus, pelo menos os que se declaram na nossa nação, nós poderíamos ser catalisadores de uma transformação social tremenda, eliminadores da miséria, eliminadores da violência que a gente vive na nossa nação. Nós poderíamos ser transformadores, homens e mulheres usados por Deus, que através de ações concretas iriam atrair pessoas para o Senhor Jesus, porque elas iriam olhar para nós e iriam perguntar: por que você faz o que você faz e você faz tão bem feito? E a gente ia dizer assim: eu faço porque eu faço, porque eu amo, eu faço o que eu faço porque eu amo meu Senhor e eu amo você também. Eu convido você a pensar mais nisso e a participar com a gente, e quem sabe dessa grande transformação social que o Senhor Jesus vai fazer através da sua igreja na nossa nação. E aqui no Pará nós vamos continuar essa discussão através do Instituto Aviva, tem um curso de formação de líderes e potenciais líderes. Nós vamos ter também, estamos trazendo aqui uma célula do Polis Desperta, que é um movimento que começou lá em Curitiba, a partir da palavra desse homem que vocês acabaram de ouvir. E a ideia é que nós possamos fazer periodicamente discussões sobre a cosmovisão bíblica, mas com foco, política e governo.
como transformar a nossa realidade. O Estado do Pará precisa de líderes, o Estado do Pará precisa de verdadeiros cristãos que queiram transformar a nossa realidade. Nós temos aproximadamente 1.800.000 paraenses que vivem abaixo da linha da pobreza. São pessoas que precisam da misericórdia do Senhor, mas precisam de pessoas que se coloquem como instrumentos na promoção de políticas públicas. Nós precisamos superar a nossa condição de subdesenvolvimento e periferia. Nós precisamos mudar a nossa trajetória de subdesenvolvimento. Precisamos de projetos, precisamos diversificar nossa base econômica, verticalizar a produção, gerar negócio, gerar emprego, gerar renda para a sociedade do Estado do Pará. Portanto, eu não tenho dúvida, pastor. Nós estamos diante de uma proposta de Deus para a nossa sociedade. Amém. E o Senhor tem falado através de ti. Que tu possas continuar sendo usado por Deus, que tu possas continuar sendo abençoado por Deus. Eu sei que tu estás sendo chamado agora para o ministério lá em Sevilha, não é isso? Sevilha, vai assumir uma igreja lá em Sevilha, mas nós já combinamos de em algum momento termos algumas discussões, inclusive por teleconferência, com um grupo que nós vamos instituir aqui em Belém do Pará. E você está convidado a fazer parte desse grupo. Se você tiver interesse, pode entrar em contato conosco e nós iremos lhe informar as datas, os dias, os horários das nossas reuniões, de modo que nós possamos estar discutindo melhor o que é o conceito da cosmovisão bíblica e qual é o projeto de Deus para a nossa sociedade. Curta nossa página aqui no Facebook, você está vendo aqui embaixo, professor Eduardo Costa, um servo do Senhor junto com você, ajudando a transformar esse estado